Nada parece mais sólido do que as leis que sustentam o universo, e talvez por isso quase ninguém questione se elas podem mudar. Se este vídeo fizer você enxergar a realidade de outra forma, acompanhe até o final, porque o que vem a seguir não é uma especulação qualquer, é um alerta científico real. Durante séculos, a ciência acreditou que as leis da natureza eram eternas, imutáveis e independentes do tempo, como se o próprio universo tivesse sido escrito em pedra. A gravidade sempre foi a mesma. As partículas sempre obedeceram às mesmas regras, e os números fundamentais pareciam tão confiáveis quanto o próprio espaço. Mas em 1937, um dos maiores físicos da história decidiu questionar exatamente isso, e ao fazer isso, abriu uma das ideias mais perturbadoras já propostas pela ciência. Paul Dirac, um dos fundadores da mecânica quântica, percebeu algo estranho ao comparar números fundamentais do universo, algo que parecia uma coincidência grande demais para ser ignorada. Algumas constantes da natureza, quando comparadas entre si, resultavam em números absurdamente grandes, e esses números pareciam relacionados ao tempo de existência do universo. Para Dirac, isso não podia ser apenas acaso, porque coincidências não explicam a estrutura da realidade, apenas escondem perguntas mal resolvidas. Foi então que ele propôs uma hipótese radical, a de que certas constantes fundamentais poderiam estar mudando lentamente ao longo do tempo. Se isso fosse verdade, o universo não seria um sistema estável, mas um processo em andamento, sustentado por valores que podem não durar para sempre. E se essas leis realmente mudarem, mesmo que de forma mínima, tudo o que existe pode simplesmente deixar de existir como conhecemos. Para entender o peso dessa hipótese, é preciso compreender que as leis do universo não são ideias abstratas. Elas são números extremamente específicos. Constantes fundamentais não dizem apenas como o universo funciona. Elas determinam se algo pode funcionar em primeiro lugar. A força da gravidade, por exemplo, possui um valor tão delicado que uma variação mínima impediria a formação de estrelas, planetas e galáxias. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, a matéria jamais se reuniria. E se fosse um pouco mais forte, o universo colapsaria cedo demais. O mesmo vale para a carga do elétron, para a massa das partículas elementares e para a constante de estrutura fina que controla toda a química conhecida. Esses números permitem que átomos existam, que elétrons orbitem núcleos, que moléculas se formem e que a vida seja possível. Dirac percebeu que esses valores não apenas descrevem a realidade, eles sustentam cada segundo de sua existência. Ao sugerir que essas constantes poderiam variar com o tempo, ele estava dizendo algo muito mais profundo do que parecia à primeira vista. Ele estava afirmando que o universo pode não estar em equilíbrio, mas em um estado temporário, mantido por condições extremamente frágeis. Se uma única dessas constantes se alterar, mesmo de forma imperceptível, toda a cadeia de estabilidade começa a ruir. Nesse cenário, a realidade não entra em caos lentamente. Ela simplesmente deixa de ser compatível consigo mesma. O impacto de uma mudança nessas leis não seria gradual, nem perceptível, seria imediato e absoluto. Se a constante gravitacional variasse além de um limite mínimo, as estrelas não manteriam mais seu equilíbrio interno. Elas deixariam de queimar de forma estável, colapsariam ou se dispersariam, apagando as fábricas de elementos que tornam a matéria complexa possível. Sem estrelas estáveis, não haveria carbono suficiente, não haveria química orgânica, não haveria tempo para que a vida sequer começasse. Uma alteração na constante de estrutura fina teria um efeito ainda mais brutal, pois destruiria a própria ideia de átomo estável. Elétrons não permaneceriam ligados aos núcleos, ligações químicas se tornariam impossíveis e a matéria perderia sua forma.
Objetos sólidos deixariam de existir, porque solidez é apenas um acordo frágil entre forças invisíveis. O espaço continuaria lá, mas vazio de estruturas reconhecíveis, como um palco sem atores e sem roteiro. Dirac compreendeu que não se trata de destruição no sentido comum, mas de incompatibilidade física. A realidade não explodiria, ela simplesmente não conseguiria mais se organizar. Tudo o que chamamos de existência depende de números que não têm obrigação alguma de permanecer os mesmos. Após a hipótese de Dirac, cientistas passaram décadas tentando descobrir se as constantes realmente variam ao longo do tempo. Astrônomos começaram a observar luz antiga vinda de galáxias extremamente distantes, porque olhar para longe é o mesmo que olhar para o passado. Ao analisar o espectro dessa luz, eles conseguem medir como átomos se comportavam bilhões de anos atrás. Se as constantes fossem diferentes no passado, as assinaturas químicas dessa luz revelariam pequenas distorções nos padrões conhecidos. Alguns estudos sugeriram variações sutis na constante de estrutura fina, enquanto outros não encontraram nenhuma diferença significativa. Essa divergência não encerrou o debate, ela apenas tornou a pergunta ainda mais inquietante. Hoje, experimentos de alta precisão monitoram constantes físicas na Terra, procurando mudanças microscópicas ao longo dos anos. Até agora, nenhuma variação foi confirmada de forma definitiva, mas o simples fato de essa possibilidade existir já transforma nossa visão do cosmos. Porque se as leis puderem mudar, então o universo não é um sistema fixo, é um fenômeno em evolução. Nesse contexto, estabilidade deixa de ser uma garantia e passa a ser apenas um intervalo conveniente. Talvez o universo esteja apenas atravessando um momento raro em que a existência é permitida. Se as leis do universo podem variar, então existir não é um estado permanente, é uma condição temporária. Tudo o que vemos, estrelas, matéria, tempo e consciência, depende de números que coincidem de forma precisa demais para serem ignorados. Vivemos em um intervalo raro, onde essas constantes permitem que a realidade se organize em algo estável e reconhecível. Nada na física afirma que esses valores precisam permanecer os mesmos indefinidamente. O universo pode continuar existindo mesmo que essas leis mudem, mas não de uma forma compatível com átomos, química ou vida. Essa conclusão não nasce da filosofia ou do medo, ela surge diretamente das equações que descrevem a natureza. Paul Dirac apenas seguiu os números até onde eles levavam, e eles não prometeram eternidade. Eles indicaram apenas um momento de coerência, um equilíbrio passageiro em um cosmos muito maior do que nossa experiência. Se as leis mudarem, a realidade não precisará ser destruída. Ela apenas deixará de permitir tudo o que hoje consideramos possível. Existir agora não significa que a existência seja uma regra. Pode ser apenas uma exceção cósmica. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma a refletir sobre a fragilidade do universo em que vivemos, deixe o like, considere inscrever-se no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.